Já se preparem. Já falamos, então, de quais são as principais substâncias reabsorvidas pelo túbulo proximal e as que são secretadas, tá bom? A gente falou, principalmente, o que vocês precisam lembrar é da glicose, dos aminoácidos, e vocês precisam lembrar que ela secreta as toxinas e os fármacos, porque as toxinas e os fármacos são muito grandes para passarem naquela parte do glomérulo em si. Então, eles ficam para passar nessa porção, tá bom? Tá bom. Asa de Henle, como nós falamos, nós temos 3 segmentos. Quais são eles? Já falamos. Descendente fino, ascendente fino e ascendente grosso. O que tem na asa de Henle, em geral, que ela faz? Ela faz a reabsorção de sódio e água. Na parte da asa de Henle, desculpa, na parte da asa de Henle descendente, nós vamos ter um mecanismo de absorção ou de permeabilidade à água grande. Então, na asa de Henle descendente, se absorve muita água. Já na asa de Henle ascendente, ela vai ser quase que impermeável à água. Então, ela vai reabsorver muito soluto. E por isso, a gente chama essa porção esse mecanismo de mecanismo contracorrente, porque um absorve muita água, muito solvente, e o outro absorve muito soluto, ou seja, muito sódio, tá bom? Tá bom. É nessa porção que nós fazemos uma grande parte do controle da osmolaridade. Por quê? Porque lembra que eu mostrei para vocês na imagem que essa asa de Henle ficava dentro da medula renal, que ficava naquela porção de baixo? A medula renal, ela é muito osmolar, tem uma hiperosmolaridade. Então, ela tem essa hiperosmolaridade graças a esse controle de água e sódio da asa de Henle. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Asa de Henle descendente delgada, basicamente a principal função dela vai ser o quê? Olhando pela imagem, é reabsorção ou secreção? Vai, Toledo. Toledo tá com aquela cara de quando ele vai responder. Absorção. Muito bem. Absorção ou reabsorção da água. Se é reabsorção, ela está saindo da luz tubular para o capilar. Vocês podem ver aqui que, diferente da outra imagem, olha aqui a outra imagem. Olha o tanto de célula que a gente tinha. Olha o espacinho que ela tinha de luz tubular. Então, olha a diferença. Poucas células significa pouca atividade metabólica. Se tem pouca atividade metabólica, significa que não tem lugar para bomba de sódio e potássio, que não tem lugar para cotransporte. Então, nessa porção, que seria essa porção aqui, ó, estão vendo ela que está descendo? É a porção descendente fina. Então, aqui, nessa porção, a gente reabsorve água. Ou seja, vamos supor que a gente tinha 100 ml de filtrado aqui. Desses 100 ml, 80 ml eram água. Nessa porção aqui, esses 80 ml de água, a maior parte deles vai ser reabsorvido. Deu para entender? É nessa porção que a gente vai fazer esse filtrado ficar mais concentrado. Por que concentrado? Porque ele vai ter mais soluto do que solvente, ou seja, ele vai ter mais sódio, potássio, cloro, blá, 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 do que água. Faz sentido? Yes, então tá. Depois da parte descendente fina, a gente tem quem aqui? A ascendente fina. E a ascendente fina, ela é basicamente, não tem uma imagem dela, mas ela é basicamente dessa mesma forma, porém impermeável à água. Impermeável, ou seja, a água não passa, a gente não reabsorve água. Tudo bem? Tudo bem. Aqui nós temos uma outra porção da asa de Henle, que é uma porção muito importante. Como vocês podem ver, ela é grossa. Se ela é grossa, significa que tem muita célula. Se tem muita célula, significa que tem muita atividade metabólica, certo? Se tem muita atividade metabólica, se tem muita célula, significa que nessa porção a gente vai ter reabsorção de alguma coisa, de coisas mais importantes ou de coisas mais complexas que só a água, e uma secreção importante também, que a gente tem aqui uma secreção de hidrogênio. Falei para vocês antes
que a parte da túbulo proximal, lembra esse túbulozinho aqui? Ele fazia 65% da reabsorção de água e sódio. Não falei? Falou! Os 25% mais de reabsorção só de água vão ser feitos por essa partezinha aqui. Então, essa partezinha, que é a parte da asa de Henle ascendente grossa, ela vai reabsorver mais quantidades de solutos do que de solvente, ou seja, mais quantidade de, vamos dizer assim, sódio, cloro, potássio, do que de água propriamente dita. Porque nessa porção, ela tem a mesma característica da ascendente fina, que é, qual é a característica da ascendente fina? Liga o áudio, alguém responde. Característica. Da ascendente fina? Isso. Ela é uma luz maior e ela absorve mais água, né, doutor? Ela é permeável à água. A descendente é permeável, descendente. Mas e a ascendente? A ascendente fina é impermeável à água. Isso. Ela é impermeável à água, ou parcialmente impermeável à água. Então, basicamente, a característica principal dela é ser impermeável à água, certo? Assim como a ascendente grossa, ela também é parcialmente impermeável à água, porém, ela faz a reabsorção de sódio, cloro, potássio, cálcio. O HCO3 era o quê? E magnésio. Carbonato. E magnésio. Basicamente, eu mostrei para vocês. Essa flechinha significava o quê? Absorção ou secreção? Da luz para fora. Absorção. A absorção ou reabsorção, muito bem. E a outra flechinha significava secreção. Então, aqui também há uma secreção de hidrogênio. Por que, Toledo? Como? Por que ela faz a secreção de hidrogênio? É a mesma ideia. É a moeda de troca do soluto. Muito bem, porque faz parte de uma bomba de troca, de uma bomba que necessita de energia, por isso que a gente não tem ela nas partes finas, e por isso que ela vai fazer essa secreção de hidrogênio. Então, a asa de Henle grossa... Vai dar o pH da urina também. Isso. Vocês podem ver que ela está bem pertinho do glomérulo nessa imagem. O que tem na partezinha final da asa de Henle grossa e começo do túbulo distal, Diego? A mácula densa. A mácula densa, muito bem, é isso aí. Muito bem. A rama ascendente, ou as ramas ascendentes, são incluídas, tem a porção fina e grossa, como nós já falamos. Elas são praticamente impermeáveis à água. E é uma característica muito importante na concentração de urina. Por quê? Por que é importante a quantidade de água na urina? A concentração. Qual é a importância da quantidade de água na urina? Vai, gente, é lógica. É importante a quantidade de água para poder facilitar a excreção, doutor. Só isso. Poder, através da água, que vai eliminar as toxinas, as impurezas do filtrado. É que está filtrando bem, está funcionando bem. Isso, basicamente isso. Quando nossa urina é clara, significa que a gente ingeriu uma boa quantidade de água e que ela tem uma concentração legal para a gente. O que tem de importante na água, na urina, é o quê? Principalmente nessa parte impermeável. Imagina se toda a água do nosso corpo fosse excretada cada vez que a gente faz, que tem essa urina. Se não tivesse reabsorção de água lá na asa descendente de Henle, e se não tivesse reabsorção de água na parte do túbulo proximal, a gente ia ter muita urina sendo jogada fora, certo? Consequentemente, uma desidratação. Consequentemente, uma desidratação. Se todo mundo tivesse a propriedade de absorver água, a gente ia ter uma urina muito concentrada.
pouco líquida, ia sobrar muito líquido dentro do nosso corpo, no líquido extracelular. E se a gente não tivesse essa parte com essa impermeabilidade, a gente ia ter uma desidratação, porque a gente ia ter uma concentração de água muito maior do que a de solutos. Então, aí está a importância de ter uma parte permeável e uma parte impermeável, tá bom? Então tá. Se vocês concordam, tá bom. Essa imagem aqui, basicamente, é da porção ascendente. Por que é da porção ascendente? Vocês estão vendo água entrando? Ó, eu vou fazer a imagem para vocês. Esse lado daqui, inclusive está escrito aqui, é a luz tubular. Então, desse lado está o líquido, o filtrado. Aqui é a célula e aqui é o líquido intersticial e do outro lado vai vir o capilar. Então, aqui é a luz, aqui é o capilar. Tem água sendo reabsorvida? Tem H2O sendo absorvido para dentro de alguma célula aqui? Vocês estão vendo? Tem? Sim ou não? Tem H2O sendo absorvido, gente? Não. Não, significa que Não. essa porção é qual porção? Ascendente ou descendente? Ascendente. Ascendente. Outra coisa, outra característica da ascendente grossa é que ela tem o quê? Bomba de sódio 2-cloro-potássio. Essa bomba, esse cotransporte de Na2Cl e potássio, e K, é uma característica da asa de Henle grossa, tudo bem? Porque é nessa porção que a gente vai ter muita reabsorção de soluto. Então, é muito interessante para mim ter nessa porção um cotransporte onde tudo vai entrar. Então, tem Na, 2Cl e potássio entrando. E por que eu vou ter secreção de hidrogênio? Fala para mim, Toledo, o que eu estou bem aqui? Bomba de Uma bomba de sódio hidrogênio. Então, tá entrando sódio à expensa de hidrogênio mandado embora. Por isso que eu tenho secreção de hidrogênio. Faz sentido? Faz. Então tá, que bom que vocês concordam. Além disso, a gente está tendo reabsorção de sódio, potássio, magnésio e cálcio por difusão. Legal, né? Legal. O que tem aqui do outro lado? Uma bomba de sódio e potássio que está fazendo uma difusão de cloro, de potássio, enfim. E o que tem de interessante nessa porção aqui? Vocês estão vendo o que tem aqui? O que está escrito aqui? Vamos lá. Um corajoso para ler para mim. diurético da asa, furosemida, ácido Etacrílico. E bumetanina. Bumetanida. Que isso? O que são diuréticos? Diurético é o que elimina a água. É o que ajuda na diurese, não é? Uhum. Ajuda na diurese. O que acontece nessa porção? O diurético diasa, como o próprio nome diz, diasa porque ele atua na asa de Henle, tudo bem? Então, o diurético diasa ou de alça, para quem fala alça de Henle, ela vai ser o que vai atuar nesse cotransporte de sódio, 2-cloro, potássio. O que isso vai ter de alteração? Vai ter a alteração de que vai impedir essa reabsorção do soluto e impedindo a reabsorção do soluto, eu aumento a osmolaridade. Se eu aumento a osmolaridade, lá no final eu não vou ter mais absorção de água. Entenderam? Então, o diurético de alça funciona nessa porção. O diurético de alça. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? O diurético de alça, o furazemida, o famoso furazemida, atua especificamente nessa porção, na asa de Henle. Ok? Ok. Túbulo distal. No começo do túbulo distal, temos mácula densa. Aqui está escrito o que ele faz. Então, vou pedir para o Diego ler. Vai, Diego.
Lê para mim, Diego. Um La grupo... porción inicial... um grupo? Um Isso. grupo de células epiteliais densamente empaquetadas, que é parte do complexo justaglomerular, que proporcionam um controle de retroalimentação do filtrado Filtrado glomerular glomerular. e do fluxo sanguíneo em essa mesma nefrona, Nefrona. glomerular. Isso, muito bem, muito obrigado. Então, o que é a mácula densa? É essa porção no final da asa de Henle ascendente grossa e no começo do túbulo distal, que é o monte de célula epitelial densamente empaquetada, por isso que a gente chama de mácula densa, daí vem o densa, do mácula densa, e basicamente o que essa porção faz? Ela faz o controle do filtrado glomerular, ela vê se tem muito filtrado ou pouco filtrado, e o fluxo sanguíneo. Então, se tem muito filtrado, ela vai fazer o feedback para que diminua o fluxo sanguíneo, e se tiver muito filtrado, ou se tiver pouco filtrado, ela vai fazer com que o fluxo sanguíneo aumente. Como que ela faz isso? Ela vai fazer isso com a possibilidade de contração, ou seja, vamos lá, vasoconstrição ou vasodilatação da arteríola aferente. Então, é aqui que tem a possibilidade de aumentar a pressão. Se aumenta a pressão, aumenta o filtrado. Se tem uma vasodilatação, diminui a pressão e diminui o filtrado. Por isso que a gente dá o nome nessa porção de feedback túbulo glomerular, que é o túbulo avisando o glomérulo a pressão. É o túbulo controlando o glomérulo se a pressão, se o filtrado glomerular está muito ou está pouco. Deu para entender? Se está muito, se tiver muito filtrado glomerular, se tem muito filtrado glomerular, passa muito rápido as coisas. Se passa muito rápido, eu não consigo absorver de forma adequada. Então, se está muito rápido, eu faço uma vasodilatação e diminuo a pressão. Então, o filtrado vai diminuir. Se eu tenho pouco filtrado, o que eu falo para minha arteríola aferente? Faz uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição vai fazer com que aumente a pressão. Aumentando a pressão, eu tenho maior quantidade de filtrado glomerular, então o filtrado glomerular vai vir mais rápido. Faz sentido, Diego? Faz, professor. Faz. Basicamente, vocês conseguem notar como é possível esse controle? Sim? Todo mundo está ok com esse controle? Túbulo glomerular é uma partezinha do túbulo que está do ladinho do glomérulo, que vai falar se tem muito filtrado, pouco filtrado, se está passando muito rápido, se está passando devagar demais. Se está passando muito rápido, eu não consigo absorver. Se está passando devagar demais, eu reabsorvo demais. Então, eu preciso controlar. E onde eu controlo? Mácula densa. Nosso corpo é muito perfeito, tão perfeito, que tem um pedacinho que controla isso. Mácula densa. Tudo bem? Tá todo mundo ok? Alguém tem alguma dúvida? Eu posso explicar de novo. Não? Então tá. Tô na confiança, hein? Primeira porção do túbulo distal. Aqui a gente divide em primeira porção e porção final. Então, na primeira porção, a gente vai ter um cotransporte de sódio e cloro e basicamente é aqui que entram os diuréticos tiazídicos. Vou deixar vocês lembrarem para mim quais são os diuréticos tiazídicos. Vamos lá, pessoal, vocês já tiveram fármaco? Não tiveram, não? Ainda não teve fármaco, vai ser no 4º ano. Então vai, qual que é o diurético tiazídico? Quem era da prática clínica? Vai, galera, ninguém? Quais são os tiazídicos?
Eu consultei hidroclorotiazida, clortalidona. Faz sentido para vocês que a hidroclorotiazida seja um diurético tiazídico? Sim, Então, não dá para esquecer essa, né? não. Aonde atua a hidroclorotiazida, então, pessoal? Na primeira porção do túbulo distal. Primeira porção do túbulo distal fazendo o quê? Impedindo a reabsorção de sódio. Se eu tenho muito sódio, o que acontece? Modifica a osmolaridade, não modifica? Sim? Então tá. Aqui nós temos a primeira porção e a última parte do túbulo coletor distal. Vocês podem ver que o túbulo coletor distal, a última parte, ela se assemelha com o conduto coletor. Então fica mais fácil para da gente pensar assim, que tem a primeira parte que faz a reabsorção de sódio, cloro, cálcio e magnésio, e a outra porção que faz mais um montão de coisa, tá bom? Então a primeira porção, reabsorção. Reabsorção de quem? Sódio, cloro, cálcio e magnésio por difusão, tá bom? Fala, tá bom. Tá bom. Então tá. A animação tá bom. E a última parte faz o quê? Vou deixar vocês interpretarem esse desenho agora, vai. Um ponto para quem interpretar o desenho. Tô com a caneta para anotar já, ó. Vai, Diego. Eu acho. Manda ver. É que, tipo, ele tá colocando que ele tá absorvendo sódio e cloro, Muito e aí bem. ele tá eliminando o potássio, aí Muito depois bem. ele tá adentrando o oxigênio, bicarbonato, potássio e eliminando hidrogênio, esse de baixo. Isso. Então, olha, o que Aí eu a não gente sei está se... tá correto? O que a gente está fazendo? Vamos deixar isso aqui de lado por enquanto. A gente está reabsorvendo NaCl, a gente está absorvendo HCO3, a gente está reabsorvendo potássio. Então, basicamente, o potássio que está sendo eliminado, que está sendo secretado, está sendo reabsorvido. Tem uma quantidade correta? Tem, mas a gente tem quase que um equilíbrio nessa porção. Tudo bem? Quero ouvir um tudo bem. Tudo bem. É tipo, um é positivo e o outro é negativo, entendeu? Tem um sendo absorvido e um sendo secretado. O que mais que nós temos sendo secretado? Ou seja, do sangue para dentro do túbulo? Hidrogênio, porque moeda de troca, tá? E aqui nós temos um ADH+. Quem era o ADH? Jéssica me respondeu. O que era o ADH? Jéssica, o que era o ADH? Jéssica? Alguém pode me responder o que é o ADH? Antidiurético. Hormônio Antidiurético. antidiurético. Se ele é hormônio antidiurético, ele está fazendo o quê? Está reabsorvendo. Está impedindo que a água vá embora, impedindo a diurese. Se ele está, entre aspas, impedindo a diurese, ele está reabsorvendo água. Então, por isso que está a setinha para reabsorver água. E por isso que tem o ADH aqui. Se a gente não tem o uso a participação do ADH, nessa porção a gente não reabsorve água. Se tem o ADH, a gente reabsorve água, certo? Então, onde atua o ADH? Na porção final do túbulo distal e no conduto coletor. Tudo bem?
Tudo bem. Basicamente, essa... Ai, vai desligar de novo. Vou ligar para vocês já. Espera aí.